Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, né? E nós vamos trabalhar a temática de crises hipertensivas, tá? Essa matéria é de suma importância por vários motivos. É uma temática que ela está presente no nosso dia a dia na profissão de enfermeiro, tá? Na profissão de enfermagem, como profissionais de enfermagem, e que ela está presente na rotina tanto de UTIs, quanto de pronto-socorros, quanto de atendimento extra-hospitalar, é extremamente rotineiro, certo? Então, para isso, nós temos que ter essa matéria na ponta da língua, saber identificar uma emergência hipertensiva, uma urgência hipertensiva, quando não é uma emergência e como que seria a nossa conduta em cada tipo de situação, tá bom? Primeira coisa, o que é crise hipertensiva? Olha lá, conceito é uma elevação crítica da pressão arterial que requer atenção imediata. Então, olha que interessante. Tempo zero, né? É aquilo que a gente sempre fala da questão da diferença para urgência e emergência. Sempre cito para vocês, quem vem antes, o ou o analfabeto? Então, quem é que a gente atende primeiro? Né? As emergências. Então, as emergências, essas crises hipertensivas, nós temos que ter uma atenção imediata para o meu paciente. Tá? Nós temos que identificá-la rápido. E nós vamos ver os motivos. Olha lá. Compreende emergência e urgência hipertensivas. Emergência, risco iminente de vida. Quem vem antes? O E. Então, risco iminente de vida ou deterioração rápida de órgãos-alvo. Nós vamos ver quem são esses órgãos-alvos. Quais são os órgãos do nosso corpo que entram em sofrimento a partir do momento que a sua pressão arterial começa a se elevar. Tá? Então, existem órgãos que vão entrar em sofrimento, existem órgãos que vão ser mais afetados e nós vamos ver depois quais são eles, tá? Mais na frente. Vamos lá. Então, requer redução imediata da pressão arterial, em no máximo 1 a 2 horas. Então, tem que ser imediatamente após a identificação da emergência hipertensiva, nós já temos que agir. Obrigatoriamente nós temos que agir. Enquanto a urgência, ela tem um risco de vida em potencial, né? Só que o risco é menor para deterioração daqueles órgãos-alvo, tá? Então a gente vai ter uma redução mais lenta, até 24 horas. Então, de cara, a diferença da urgência e da emergência hipertensiva é quanto ao tempo que eu tenho, a gravidade de cada um e a capacidade que essa crise hipertensiva ela vai ter de lesionar os nossos órgãos-alvo. Quanto maior a capacidade de lesão para os órgãos-alvo, mais rápido eu tenho que atender, mais rápido eu tenho que reduzir essa pressão arterial. Enquanto que numa urgência, que tem um risco potencial, porém ele é menor, nós vamos reduzi-la lentamente. Tá? Não há necessidade de reduzir tão rápido quanto a emergência. Ok? Vamos lá. Redução da PA. Como que nós vamos reduzir essa PA? O que envolve? Ela envolve diferentes situações clínicas, tá, pessoal? Então, olha lá. Elevação crítica da pressão arterial com repercussão em órgãos-alvos. Exemplo, encefalopatia hipertensiva. Obviamente, né, ficando bem palpável para a gente aí, ó. Um dos órgãos-alvo, obviamente, vai ser o cérebro, né? Nós sabemos que crises hipertensivas, ela tem uma capacidade de lesionar o cérebro, né, muito grande, principalmente por isquemia, por hipóxia. Tá? Então, o que é isquemia? É a falta de circulação sanguínea em um determinado local. No caso, nós estamos falando do cérebro, né? Que vai gerar uma hipóxia, que é a falta de oxigenação naquele tecido. Tá? Então, a crise hipertensiva ela tem capacidade de fazer isso. Tá bom? E a hipertensão arterial, ela vai deteriorando o quadro clínico não dependente da elevação da PA, né? Exemplo, sangramento pós-operatório. Então, aqui, alguns exemplos para vocês, né? Sangramento pós-operatório, gente. Como que nós temos que pensar? Se eleva a pressão arterial de um paciente que está em pós-operatório, aumenta-se o risco de sangramento, de hemorragias, né? Então a gente tem que já pensar nessa que às vezes, não vai deteriorar o quadro clínico do paciente, não necessariamente alguns órgãos-alvo, né? Então, nesse tipo de quadro específico, a nossa preocupação é quanto à hemorragia, mas eu preciso baixar essa pressão arterial tão rápido quanto em determinados quadros, que a elevação da pressão arterial vai acometer órgãos-alvo.
entende? Então, independente de qual dos dois quadros, os dois são quadros que a gente precisa abaixar essa pressão arterial muito rápido, justamente porque cada um tem um potencial de lesar o meu paciente muito grande. Né? Então existem quadros como esse daqui, o sangramento pós-operatório, que eu preciso abaixar porque vai piorar o quadro clínico do meu paciente. Né? Então ele já tem algo que ele já passou por uma cirurgia, por exemplo, e também porque tem repercussão em órgãos-alvo. São algumas situações que são diferentes, mas que ambas precisam abaixar essa pressão arterial muito rápido, não é? Vamos lá. E o que é, antes de entender o que é essa crise hipertensiva propriamente dita, a gente tem que entender o que é uma pseudocrise. Tá? Uma pseudocrise, uma falsa crise hipertensiva. Tá? O que é? É um grupo heterogêneo de hipertensos que apresentam elevação transitória da pressão arterial em eventos emocionais, dolorosos ou desconfortáveis, como enxaqueca, tonturas rotatórias, dores musculoesqueléticas. Então são vários quadros, né, gente? Vamos lá. O que é então essa crise hipertensiva, propriamente dita? É quando nós temos uma alteração de pressão arterial, mas ela se deve por um fato específico. Ela se deve, por exemplo, por algo que leva o paciente a subir essa pressão, né? Como seria o quadro, por exemplo, que a gente estava falando, um quadro emocional. Às vezes o paciente teve uma briga em casa, né? Algum fator emocional faz essa pressão arterial levar. Ou ele está sentindo dor, tá? Muito comum. Tá? Ou ele chega após uma atividade física para você. Então ele não tem uma crise hipertensiva, isso não é uma urgência, não é uma emergência, certo? Não há evidência de deterioração rápida de órgãos-alvo, né? Então se não tem nenhum tipo de evidência para você, o paciente não está apresentando nenhum sintoma neurológico, sabe? Não tem nenhum sintoma que mostre que está tendo uma deterioração de órgãos-alvo. A gente faz alguns exames, depois eu vou falar para vocês sobre esses exames dão ok. Então o que acontece? Não, essa é uma pseudocrise hipertensiva. Né? Então, se eu não tenho alteração no coração, não tenho alteração no cérebro, não tem nada, e existe um motivo para aquele paciente estar com aquela pressão alta naquele momento, a gente já começa a suspeitar de uma pseudocrise hipertensiva. Tá? Então, a abordagem da causa é importante, tá? Que levou o paciente ao serviço de emergência, e também o tratamento sintomático por si só, gente, ele acompanha de redução e normalização da pressão arterial. Então não há necessidade de você baixar aquela pressão arterial muito rápido. Tá? Essa pressão arterial vai ser reduzida, pode ser reduzida mais lentamente, já que não vai ter repercussão, essa crise hipertensiva não tem repercussão nos órgãos-alvo, tá bom? Então você pode ir mais lentamente. Vamos lá?